Olá, professor, professora, alfabetizadores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Rápido sobre alfabetização. Eu sou a professora Gabriela Nogueira e hoje eu vim conversar com vocês sobre dois termos que são muito importantes no nosso trabalho, que é alfabetização e letramento. Esses dois termos são muito recorrentes nos documentos oficiais, nas reuniões com professores, em seminários de educação, nas publicações acadêmicas, enfim, eles são termos que circulam no nosso dia a dia enquanto professores. Contudo, ainda não há consenso entre todos os professores sobre o que é alfabetização. Nós vemos ainda algumas confusões, né? Mas mesmo entre os pesquisadores, não há uma única definição. Dependendo da perspectiva teórica e do momento histórico que se vive, alguns autores vão definir a alfabetização de alguma maneira e outros de outra. Da mesma forma, letramento. Inclusive, alguns autores vão dizer que não há necessidade do termo letramento. Vamos começar com alfabetização. De modo geral e bem simples, a alfabetização é o ensino da leitura e da escrita que envolvem letras, sílabas e palavras. As crianças, quando estão se alfabetizando, precisam saber que essas letras representam sons e que existe um número limitado de letras, né? E que a combinação dessas letras vão formando as palavras. Nesse processo de aprendizagem, as crianças também precisam entender o significado daquilo que estão escrevendo, né? E que esse significado ele está muito próximo do contexto em que elas são utilizadas. Agora, letramento é um termo que até os anos 80 não era utilizado no sentido que vamos tratar aqui, nem mesmo estava dicionarizado. Há pouco tempo ele veio a ser dicionarizado e há um glossário sobre alfabetização publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais que aprofunda um pouco mais sobre o que tem um verbete sobre letramento. Está disponível para download. No campo da linguística, lá na década de 80, Mary Cato e Leda Tiffany foram as primeiras autoras a utilizar o termo letramento. Mais adiante, Angela Clayman e Magda Soares também passam a tratar sobre esse tema e ele acaba sendo recorrente no campo da educação e do letramento. Só para vocês terem uma ideia, que não é algo tão simples assim, eu trouxe alguns fragmentos de algumas autoras para mostrar para vocês. Por exemplo, Leda Tiffany, lá na década de 80, escreve que o letramento tem por objetivo investigar não somente as pessoas alfabetizadas, mas também quem não era alfabetizado. E nesse sentido, ela tira o foco do indivíduo para pensar no contexto, no social. A Angela Clayman, também na década de 90, início dos anos 2000, escreve que, em um dos seus livros, que as crianças são letradas, no sentido de possuírem estratégias orais letradas, mesmo antes de estarem alfabetizadas. Então, quando a criança pega um livro, faz que lê, utiliza um vocabulário próprio daquele livro, ela, mesmo sem saber ler, ela está tendo uma atitude letrada na oralidade. Mary Cato, já antes de Angela Clayman, escreve no sentido contrário. Ela considera que a língua falada é consequência do letramento. E nessa perspectiva atribui à escola a função de desenvolver o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita. Podemos dizer que, de uma forma mais consensual, quando falamos de alfabetização, estamos nos referindo à aprendizagem da leitura e da escrita. E quando estamos falando sobre práticas sociais que envolvem a leitura e escrita, nos referimos ao letramento. Contudo, há quem considere que não há necessidade de utilizarmos o termo letramento, que a alfabetização, o conceito de alfabetização, ele já contemplaria as práticas sociais. Emília Ferreiro é uma das autoras que parte desse princípio. Outros autores, como por exemplo Ana Maria Galvão, preferem utilizar o termo, a expressão cultura escrita. Para ela, a cultura escrita refere-se ao lugar simbólico e material que o escrito ocupa em determinado grupo social, comunidade ou sociedade, ou para estes grupos, né?
Ainda em relação à alfabetização e letramento, a gente vem observando uma tendência de combinar esses dois termos, ora dando ênfase às questões de letramento, ora dando ênfase às questões de alfabetização. Cecília Goulart, por exemplo, é uma das autoras que trabalha na perspectiva de letrar alfabetizando. Para ela, o foco fica muito mais nas dimensões das práticas, no caráter político e do contexto, do que no ensino propriamente dito da especificidade da língua escrita. Muito embora a autora não desconsidere, obviamente, esses aspectos linguísticos que envolvem a aprendizagem da língua escrita. Magda Soares e Arthur Moraes, por exemplo, vêm defendendo, ao contrário, a ideia de alfabetizar letrando, ou seja, o foco recai sobre o ensino das especificidades da língua escrita e do sistema alfabético, que precisam ser ensinados. Obviamente, eles não desconsideram o contexto social, muito pelo contrário. A ideia é que o ensino das especificidades da língua escrita sejam ensinados a partir de um contexto social ou juntamente com um contexto social. É preciso seguir estudando, conhecer outras perspectivas para ir pensando e refletindo sobre o nosso trabalho. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de citar Paulo Freire com a sua frase, que todos nós basicamente conhecemos, mas que é sempre bom lembrar: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que curtam o nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que acompanhem as nossas publicações e que façam vocês pensarem um pouquinho sobre aquilo que já fazem. Muito obrigada!